Do programa Morar Carioca, na comunidade do Aço, em Santa Cruz, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Vamos acompanhar ao vivo. O presidente Lula participa neste momento da inauguração do programa Morar Carioca do Aço, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro. Nesta cerimônia, será realizada a entrega das primeiras unidades habitacionais. Ao todo, o conjunto habitacional conta com 704 unidades residenciais, beneficiando cerca de 4.000 pessoas. Os apartamentos têm 50 metros quadrados, com sala, cozinha, banheiro, 2 quartos, área de serviço e varanda. Serão erguidos 44 prédios com 4 pavimentos e 4 apartamentos por andar, totalizando 16 unidades por bloco, tendo apartamentos totalmente acessíveis no térreo. A gente vê o presidente Lula aí no palco, cumprimentando as pessoas, um momento bastante festivo, né, gente? Porque a entrega de moradia é entrega de cidadania. Será exibido agora um vídeo sobre o Morar Carioca, comunidade do Aço. As pessoas costumavam dizer que aqui era a terra que Deus não passou. Um
grande temporal no Rio de Janeiro deixa milhares de pessoas desabrigadas. Dezenas de famílias foram alojadas na divisa entre Paciência e Santa Cruz, em casas provisórias que, de tão apertadas e juntas umas às outras, receberam o apelido de vagões. Os anos passaram e o que era provisório virou permanente. O esgoto corria a céu aberto nos becos entre as casas. Faltava água, transporte, saúde, saneamento. Faltava, sobretudo, perspectiva. Nos anos seguintes, mais famílias foram trazidas para o local, aumentando o drama das pessoas. A comunidade foi batizada de Favela do Aço. A esperança não morre, ela fortalece. E hoje, depois de tanto tempo vivido à base de promessas nunca cumpridas, o povo dessa comunidade do Aço acorda num novo tempo. Sua luta, seu sonho, seu desejo mais ardente se tornou realidade. Um lar, um bairro para chamar de seu. Uma vida para ser vivida com tranquilidade e paz. A Prefeitura do Rio está resgatando uma dívida de mais de 60 anos com essas pessoas. Promoveu a restauração da esperança, com suas máquinas, seus homens e mulheres. Reurbanizou a área, fez calçadas, áreas de lazer, quadras esportivas, horta comunitária. Trouxe luz, água e esgoto. Construiu moradia, com 2 quartos, varanda, área de serviço e escritura passada. Tudo feito no maior capricho, para devolver a essas famílias uma coisa importante para qualquer ser humano e que lhes é de direito: a dignidade. Hoje eu falo para essas pessoas que aqui é o lugar que Deus mora, Deus vive, porque Ele olha por esse lugar. Nesse momento, fará uso da palavra o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Valeu, valeu. Legal. Obrigado, gente. Olha só, tem um paco aqui de autoridade para eu ler. Eu queria cumprimentar aqui todos os moradores aqui do Aço, moradores da Zona Oeste. Queria saudar aqui Carmelinda e Demerval, que acabaram de receber o primeiro apartamento aqui. Uma salva de palmas para eles. Está aqui um amigão meu das antigas, meu irmão, ministro da Defesa, Zé Múcio. Está aqui a presidente do Banco do Brasil, que é a banqueira da grana. Bate palma para quem tem a grana, que a gente fez muito dinheiro. Está aqui a mulher mais bonita de todas aqui. Minha mulher, a Cris, a primeira dama da cidade. E ela tá nova, tá, Janja? Tá de new look. Pronto, falei. Só. E saudar muito especialmente a presença aqui, não só da primeira-dama do Brasil, mas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Muito obrigado, presidente. Eu queria... Estão aqui a nossa deputada Laura Carneiro, deputado Sorange, deputado Guilherme, deputado Cavalieri, deputado Ferreirinha. Está aqui o Padilha, Janja, está aqui, mas eu queria primeiro fazer um agradecimento, né, que é o time da Prefeitura do Rio, na figura aqui do presidente da Rio Urb, da nossa secretária de Infraestrutura, Gessi, que levanta aí, Armando, e o Armando. Essa é a turma que a gente promete, a gente assume compromisso, mas no final do dia quem entrega são eles. Queria cumprimentar todos os vereadores aqui, na figura do vereador Júnior da Lucinha, que está aqui, vereador Renato Moura, também vejo ele aqui. Cumprimentar com muito carinho, todos os moradores que vão receber seus apartamentos hoje. Que bom ver a cara de alegria de vocês. Gente, eu só queria pedir atenção. Sei que hoje é um dia festivo. Eu, sinceramente, estou muito emocionado. Eu acho que nesses anos todos de vida pública, poucas vezes eu acho que a gente teve a oportunidade, Tainá, de fazer um gesto tão
tão simbólico como esse aqui, por isso que eu fiz questão de que o presidente estivesse aqui hoje, porque a gente precisa entender, a partir da perspectiva de um prefeito e dos vários prefeitos que tem espalhados pelo Brasil, Zé Múcio, o que é a dificuldade para a gente conseguir colocar essas coisas assim e beneficiar o povo, que é para isso que a gente é eleito, né? Presidente, eu estou há 32 anos fazendo política, quando eu comecei em 1993 como subprefeito de Jacarepaguá e Barra. E eu já rodei muito por essa cidade, estou no meu terceiro mandato de prefeito, 12 anos como prefeito. E esse lugar que a gente está aqui, presidente, é a Zona Oeste, o senhor conhece bem, a área mais populosa da cidade. E esse lugar aqui é bem no meio dos bairros de Santa Cruz de um lado e de Paciência, Campo Grande do outro lado. Tem um corredor chamado Cesário de Melo. No nosso primeiro governo, presidente, nossos primeiros 2 mandatos, já com a ajuda do senhor, a gente implantou aqui um BRT, Transoeste, que mudou a vida das pessoas lá atrás. Nós construímos, através ali do Daniel Sorães, sei lá, 6, 7 clínicas da família, não tinha uma unidade de saúde municipal de atenção básica nesse corredor da Cesário de Melo. Fizemos um monte de Minha Casa Minha Vida aqui, trazendo dignidade para as pessoas. Melhoramos muita coisa, urbanizamos vários bairros, com o bairro Maravilha. Aqui, presidente, eu tenho orgulho na minha vida. O cara que me inspirou a gostar de política lá no início da década de 80 foi o Brizola. E o Brizola tinha aquela marca das escolas, né? E eu fiz mais escola na cidade do Rio do que o Brizola fez sempre. No estado ele fez mais, mas na cidade eu fiz mais. E das 300 escolas que a gente construiu, a absoluta maioria aqui na Zona Oeste, muitas delas nesse mesmo corredor aqui. Não me lembro mais de quantas escolas a gente fez, mas nós fizemos muitas escolas aqui, muitas, não foram poucas. Presidente, com tudo isso que eu estou contando aqui que eu fiz, a primeira vez, e eu já tinha vindo no Aço várias vezes, mas a primeira vez que eu fui entrar dentro dos vagões foi agora na campanha para prefeito 2020. O meu primeiro sentimento foi de vergonha. Eu falei, caramba, eu fui prefeito 8 anos e não conseguia, né, ajeitar isso aqui. Como é que essa gente sobreviveu a 8 anos do meu governo, com tanta coisa que a gente fez, com tanto Minha Casa Minha Vida, com tanta entrega, e eu não vi isso, né? E eu saí daqui falando para esses moradores, né, que essa aqui ia ser a primeira obra que eu ia fazer no meu governo. Nós estamos aqui 3 anos e meio depois entregando os primeiros apartamentos, mas eu quero contextualizar mesmo. Olha como é difícil, né? Como não é simples a gente conseguir resolver todos os problemas de uma cidade. E aí, gente, o que eu queria destacar com essa história toda? A gente às vezes fica vendo no Brasil umas discussões sobre o nada. Eu não sou tão antigo na política como o Lula, até porque ele está mais coroa que eu. Segundo a Janja, está em plena forma. Não sei se é isso tudo ou se é propaganda enganosa. Mas eu não estou há tanto tempo na política quanto o Lula, na vida pública. Mas eu estou muito impressionado, porque hoje a gente fica discutindo, Renato, toda hora que a gente fala de eleição, o sujeito fica discutindo coisas que não tem nada a ver com a vida real. 2020, quando eu disputei a eleição, presidente, esse mesmo BRT que eu tinha feito foi desativado. O BRT foi destruído na cidade inteira, mas aqui foi desativado. Não tinha um ônibus mais passando, as estações depenadas. A cobertura de saúde da família, presidente, em 2021, está aqui o melhor secretário de saúde das galáxias, que é o Daniel Sorães, caro.
Esse povo da saúde é caro. Essa semana ele só pediu 1 bilhão para mim. Ah, prefeito, precisa de mais um dinheirinho, tem 1 bilhão aí, enfim. Mas a gente tinha deixado, presidente, no final de 2016, 70% dos cariocas, ou seja, todos os cariocas pobres, tinham acesso a uma clínica da família. Sabe o que a gente pegou no início de 2021? Só 35% dos cariocas, metade, tinham acesso às clínicas da família, porque demitiram médico, demitiram equipe. E o povo, presidente, sentiu na pele o que era ausência de governo, o que era ausência de prestação de serviço. Eu acho que a minha volta para a prefeitura tem muito a ver com isso. Se o meu sucessor tivesse ido bem, eu provavelmente tinha ficado em casa. O que me fez voltar era ver o sofrimento do povo daqui sem poder andar de BRT, sem ter escola e sem ter a clínica da família funcionando. Agora, presidente, é impossível para um prefeito, e estou falando em nome dos 5 mil prefeitos que tem por esse país afora, Zé, governar sem a ajuda do governo central. É impossível. Esse cara que está aqui, e eu fiz questão de que ele viesse aqui hoje, tirei ele do domingão, que ele podia estar lá dando a sua descansada. Esse cara aqui é o cara que viabilizou. É óbvio que a gente entrou, arrumamos a casa, fizemos o nosso dever de casa, e a gente ia tocar a cidade. Mas para comprar 700 ônibus, Cris, novos de BRT, para inaugurar as estações e recuperar o BRT, concluir a Trem Brasil, para devolver o funcionamento do sistema de saúde, aqui, presidente, na Zona Oeste, a prefeitura não tinha um hospital. No meu outro governo, eu municipalizei os 3 hospitais estaduais que tinham. Hospitais que custam cada um 300 milhões de reais de custeio por ano. Municipalizamos, o Estado quebrou, a gente matou no peito e trouxe o Rocha Faria, o Pedro II e o Albert Schweitzer. A partir do momento que o Lula entrou, essas obras aqui custam mais de 300 milhões de reais. A partir do momento que o presidente Lula entrou, o que mudou na vida de vocês? Tem mais BRT, a clínica da família voltou e as obras do aço concluíram. Estão concluindo. Isso é... Ah, foi o Lula que começou essa obra? Não. Foi ele que começou o BRT? Não. Mas tem uma coisa, gente, que é o seguinte: o Lula tem sensibilidade para perceber que um prefeito como eu, e os prefeitos todos pelo Brasil, não precisa ser aliado dele, não. É óbvio que ele tem uma quedinha especial, sempre teve, pelo Rio de Janeiro. Hoje mesmo o Globo fez uma matéria. Vai ter pressão, porque o lugar que ele mais veio desde que ele voltou, onde é que é? Rio de Janeiro. Aí o cara, depois de coroa, foi casar e arrumou uma mulher que também é amarradona no Rio de Janeiro. Então, tudo que pode vir para o Rio de Janeiro, né, Cris? A Janja dá um jeito de vir. Mas, gente, nesse ano e meio, o Daniel Sorães já tomou uma grana boa da Anísia para a gente poder fazer saúde pública, que a gente quer mais sempre. Não sai daqui achando que ele não vai pedir mais, não. E esse presidente do Brasil já viabilizou financiamento via Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, parceria com ministérios, com o governo federal, da ordem de 5 bilhões de reais. E é isso, presidente, que faz a gente poder botar ônibus. Vocês vão ver amanhã quem for trabalhar. Ontem inauguramos o Pingo d'Água. Terminal tá chique pra caramba. Parece que tá na Europa. A Cris passou hoje lá comigo e falou: nossa, que coisa chique. E esse povo estava sendo, presidente, há pouco tempo atrás, carregado igual gado. A gente deixou o BRT com 400 ônibus. Voltou, tinham 120 lata velhas, sem dignidade. Então eu queria deixar muito claro isso. Eu não sei o que as pessoas têm de fé
se elas são cristãs, se elas são de axé, se elas são de Shalom, o que elas acreditam, mas eu sei que esse homem aqui, Luiz Inácio Lula da Silva, é o cara que permite com que a gente possa sonhar e fazer coisa grande para o nosso povo mais pobre. E eu queria deixar mais uma coisa também, presidente. Estou falando muito no senhor de propósito mesmo. Quem muda a porra da vida da gente vai fazer o quê? E estou aqui agradecendo para tomar mais um cheque, fica tranquilo. Não queremos mais um checão do Lula? Bate palma aí, o Rio quer dinheiro. Quem quer dinheiro? Aí eu bate palma, a gente vai. Mas a coisa mais importante, vem cá, fazer igual você faz comigo. Coisa mais importante que esse cara me ensinou aqui, anota aí. O Lula falou uma vez assim para mim, falou: Eduardo, logo que eu conheci ele, que eu me aproximei dele, ele falou assim: Eduardo, você tem quantos filhos? Aí eu falei: tenho 2, o Bernardo e a Isabela. Ele falou: vou dizer uma coisa para você, como é que você governa, agora que você virou prefeito. Você ama seus filhos iguais, não ama? Eu falei: amo os 2 igual, né? Todo mundo que tem mais de 2 filhos aqui sabe o que eu estou falando. Você ama seus filhos iguais? Amo os 2 iguais. Mas tem sempre um filho da gente que é mais tímido, que tem dificuldade na escola, dificuldade de relacionamento. O que a gente faz com esse filho? Dá mais atenção para ele, não é isso? Não é que a gente ama mais um filho que o outro, mas a gente cuida mais de quem precisa mais da gente. E o Lula me ensinou, graças a Deus, no início de 2009, final de 2008, quando eu ganhei minha primeira eleição, ele falou: Eduardo, você vai amar todo o teu povo, você vai cuidar do carioca de Ipanema, do Leblon, de Copacabana, da Barra da Tijuca, mas você vai me fazer um favor. Aquele que você vai dar mais atenção, aquele que você vai dar mais cuidado, é o povo mais pobre, mais humilde e trabalhador dessa cidade. Então, presidente, essa lição que o senhor me ensinou, e aí, óbvio que tem a pedagogia da vivência, vendo esse homem o tempo todo pensando no povo mais pobre. Eu queria dizer o seguinte: tem um lugar, eu devo ao senhor minha primeira eleição, tal, mas tem um lugar que me elegeu prefeito dessa cidade 3 vezes. Estou até tentando outra vez, mas não pode pedir nada aqui. 3 vezes. 3 vezes. Fui eleito igual o senhor. 3 vezes presidente do Brasil. E o povo fica doido, né? Fica tudo morrendo de inveja. Eu falo mesmo, ser prefeito do Rio, gente, é o melhor cargo público do Brasil. Melhor até de ser presidente do Brasil. Às vezes eu vou em Brasília, aquelas reuniões que o Lula fala, vou lá no Palácio do Planalto, aquela coisa chique, um monte de governador, prefeito. Eu olho para os caras todos e falo assim: tá tudo com inveja de mim, que eu sou prefeito do Rio, eles não são. Não tem nada melhor. Mas, presidente, a gente vai continuar trabalhando, vai continuar lutando, e essa gente aqui da Zona Oeste, presidente, é a gente que o senhor está mais ajudando. O povo da favela, o povo humilde, é a gente que o senhor está mais ajudando. E o senhor pode ter certeza, aqui na Prefeitura do Rio, aqui na cidade do Rio de Janeiro, o senhor vai ter sempre esse instrumento de transformação social e de mudança, para que o nosso povo, nós não vamos resolver tudo, não vai virar tudo maravilhoso, até porque ninguém engana ninguém aqui, mas o nosso povo vai voltar a ter dignidade, porque é quem mais merece. Viva a Zona Oeste, viva o Lula, viva o Aço, valeu! Faz o uso da palavra agora a presidenta do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros. Bom dia, comunidade do Aço. Um bom dia muito especial a todos os moradores da comunidade. É uma sacanagem me colocar para falar depois do prefeito. Mas, gente, presidente Lula, um bom dia muito especial para você. Muito obrigada. Ministro Múcio. Gostaria de cumprimentar o prefeito Eduardo Paes. E aí eu vou cumprimentar a Janja, a Cris, a dona Carmelinda. E, em nome dela, cumprimentar todas as mulheres presentes aqui hoje.
Gente, um dia como hoje é uma satisfação imensa, porque é uma oportunidade da gente ver na prática o trabalho que a gente faz no Banco do Brasil. E é preciso, presidente, intencionalidade para fazer o que se faz. O presidente teve a intenção de nomear uma mulher presidenta do Banco do Brasil, e aqui estou eu. Ele teve a intenção, desde o primeiro dia, de cuidar do povo mais pobre desse país. Um dos pedidos que ele me fez foi o seguinte: abra novamente as portas do Banco do Brasil para a população mais pobre, para os brasileiros poderem entrar no banco novamente. Presidente, eu tenho honrado esse pedido desde o primeiro dia. E dizer para vocês que é um amor muito especial que ele tem mesmo pelo Rio de Janeiro, porque já é a 4ª vez que eu venho aqui com ele para a gente fazer entregas muito especiais. No ano passado foi 1,2 bilhões para as obras do BRT. E nesse ano, mais 900 milhões para obras que incluem o projeto Morar Carioca e aqui a comunidade do Aço. Então, estar aqui hoje para esse ato de entrega é um momento muito especial para nós do Banco do Brasil. E aí, gente, eu acho que é preciso reforçar uma coisa. O prefeito brinca e diz que toda vez que a gente vem aqui, vem entregar um cheque para ele, ele pede mais um. Mas só é possível conceder se houver responsabilidade na gestão das contas públicas. E isso o prefeito tem feito de forma muito especial. Prefeito, parabéns. Gente, muito obrigada mesmo. Obrigada, prefeito. Vai, Paulinho. Hoje, na presença do presidente da República e da senhora Janja Lula da Silva, a Prefeitura do Rio de Janeiro inaugura o habitacional Morar Carioca, Comunidade do Aço, e entrega os primeiros 16 apartamentos aos novos moradores. Por meio do programa... Peraí. Deixa eu só dar uma explicação aqui, só para todo mundo entender. Desculpa, eu escolhendo o cerimonial. Como é que é isso aqui? Daqui para frente, cada semana, cada 15 dias tem um prédio ficando pronto e a gente vai mudando aos poucos as famílias. Só para todo mundo entender. Não é esse oba-oba para entregar só 16 apartamentos. A gente vai fazer isso. Por quê? A gente pegou a área livre que tinha aqui, fizemos os primeiros prédios, está aí. Alguns prontos, outros ficando prontos. À medida que a gente for dando as casas, presidente, a gente vai demolindo as casas do vagão, as casas entregues lá em 1967 para ser provisório, esqueci de lembrar disso, o vídeo explicou. E a gente vai fazer mais prédio lá. Então tem um processo de mudança das pessoas. Então daqui para frente, toda semana, a cada 15 dias, vão ter 16 famílias sorrindo de mudar de vida. Claro que eu adoraria todo mundo mudar amanhã, mas a gente explicou isso aqui desde o início. Não tem terreno suficiente, a gente vai construir no terreno onde estão as coisas. Então já tem um monte de prédio pronto para ser entregue. E é o seguinte, o apartamento é decorado mesmo, igual de burguês da Barra da Tijuca. Valeu. Prefeito, daqui para frente tudo será diferente. Por meio do programa serão construídas 704 unidades habitacionais até 2026, com investimento total da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro de 243 milhões de reais, beneficiando cerca de 4 mil pessoas com moradia, dignidade e cidadania. Agora o presidente da República e a senhora Janja Lula da Silva, acompanhados do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e da senhora Cristine Paes, entregam as chaves dos novos imóveis às famílias beneficiadas pelo Morar Carioca, Comunidade do Aço. Carmelina Barbosa de Souza, acompanhada do seu esposo, Dermival Barbosa de Souza. De Cássia de Jesus Correia, acompanhado das suas filhas Raíssa Correia Fortuna e Ana Carolina Correia.
Joyce Pedro dos Santos. Fernanda Messias Pinto, acompanhada dos filhos Jamile Messias Pinto da Silva e Ana Júlia Messias Pinto da Silva. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu não vou ler uma nominata que tem nome de vereadores, mas certamente eu quero dar os parabéns aos vereadores que têm ajudado o Eduardo Paes a tão bem governar essa cidade. Quero cumprimentar os deputados federais, cumprimentando a companheira Laura, que é uma deputada que tem nos ajudado muito em Brasília e tem permitido que a gente consiga aprovar as coisas para governar. Mas eu quero tudo dizer para vocês que eu estou emocionado com as pessoas que receberam essas casas. Veja, nós tínhamos começado a construir o Minha Casa Minha Vida em 2009. Quando eu deixei a presidência da República em 2010, a gente tinha feito 1 milhão de pessoas inscritas no Minha Casa Minha Vida. Nós já conseguimos fazer quase 7 milhões e 800 mil casas. Lamentavelmente, houve um período conturbado nesse país e a gente teve um governo que esqueceu de fazer as coisas para o povo e passou a contar mentira para esse povo. Eu encontrei, quando eu votei em 2022, 87 mil casas que tinha sido começada em 2011, 2012, 2013, 87 mil casas totalmente abandonadas. Esta semana eu fui a Fortaleza entregar um conjunto habitacional que era para ter sido entregue em 2018, mas não me entregaram. E as pessoas do lado do prédio, olhando para o prédio pronto, e não teve um governo com a decência de respeitar o povo e entregar aquela casa. Então nós começamos o ano passado a retomar todas as obras paralisadas. Só de escola, Eduardo, só de escola era quase 6 mil obras paralisadas nesse país. 6 mil. Na saúde, quase que 3 mil obras paralisadas. Ou seja, esse país ele foi abandonado, porque governar não é mentir, governar não é falar, governar é fazer. E por isso, vocês estão lembrados que a Dilma tinha criado um programa Mais Médicos. O Mais Médicos era para levar médico em todos os lugares que não tinham médico. Quem é da saúde sabe. Aqui no Rio de Janeiro, mesmo na periferia mais pobre, tem médico que não quer ir,
Porque às vezes ele não tem segurança, ele tem medo da violência, ele quer ficar lá perto de Copacabana, de Ipanema, que lá é mais tranquilo. Então o Mais Médico era para levar médico em cada lugar que ninguém quisesse ir. Nós chegamos a ter 23 mil médicos. Quando eu voltei para a presidência da República, a gente só tinha 12.500 médicos no Mais Médico. Hoje, nós temos 26.500 médicos trabalhando na saúde. Bem, eu estou mostrando. 400. Só aqui no Rio tem 400 médicos do Mais Médicos. Por que a gente está fazendo isso? Porque o povo mais humilde, o povo trabalhador, ele só é lembrado pelas pessoas na época da eleição. Na época da eleição, o povo pobre é muito falado no palanque. Todo mundo gosta de pobre, todo mundo elogia pobre e todo mundo fala mal de banqueiro, fala mal de empresário, mas elogia o pobre, porque a maioria é pobre e a maioria tem voto. Só que depois que as pessoas ganham as eleições, nunca mais essas pessoas se lembram do pobre. Aí começa a conviver, andar de jet ski, começa a visitar, sabe, um monte de coisa. Eu, por exemplo, não precisaria estar aqui. Eu, por exemplo, hoje eu saí quinta-feira de Brasília, eu fui a Contagem, em Minas Gerais, eu fui a Belo Horizonte, eu fui a Juiz de Fora, bem aqui perto do Rio de Janeiro, de Minas Gerais. Ontem eu fui entregar 2 institutos federais, anunciar em 2 comunidades muito pobres. Uma faculdade na zona leste de São Paulo, um Instituto Federal no Jardim Tiradentes, da cidade de Tiradentes, que é um lugar muito pobre, e no Jardim Ângela, que era o lugar mais violento de São Paulo. Ontem eu fui anunciar um Instituto Federal para formar as crianças daquele bairro em cidadãos e cidadãs decentes. Aí hoje eu ia para casa. Hoje eu ia para casa, eu ia para Brasília de manhã, quando a dona Janja falou: olha, o Eduardo Paes, ele está querendo que a gente vá no Rio de Janeiro, porque ele vai inaugurar um prédio na comunidade do Aço, e ele acha que você tem que estar presente, porque é uma coisa histórica, é uma recuperação da dignidade do povo pobre daquela região do Rio de Janeiro. E eu, toda vez que eu participo de uma obra de reconstrução da vida das pessoas, eu conto um pouco a minha história para as pessoas saberem de uma coisa. Quando eu saí de Pernambuco, que eu cheguei em São Paulo, a primeira casa que eu fui morar era um quarto e cozinha no fundo de um bar, em que o banheiro que a minha família usava, minha mãe e 8 filhos, era o banheiro que as pessoas que bebiam no bar iam utilizar. Um quarto e cozinha, a gente morava em 13 pessoas. Dormia naquelas caminhas de armar, aquelas caminhas de mola. Depois, quando eu pude comprar minha primeira casa, em 1975, Eduardo, eu fui comprar uma casa, 33 metros quadrados. Esse apartamento tem 48, pois a minha casa tinha 33 metros quadrados. E eu morei lá até a campanha de 1989. Eu morava nessa casa de 33 metros quadrados, com mulher, 3 filhos, uma sogra e 2 cachorros. E era feliz. E era feliz porque estava morando numa coisa minha. Era pobre, mas era minha. Era pobre, mas eu tinha comprado com o meu salário. Eu conto isso para vocês saberem que vocês não têm como presidente da República um estranho no ninho. Eu vinha contando para o Eduardo. Eu morei numa casa em São Paulo. Eu não esqueço a vila, Vila Carioca. Não esqueço a rua, Rua Ouro Verde. Não esqueça o número, 1156. Eu morei lá em 1958.
E lá, Eduardo, tem um armazém de 44 mil metros quadrados do IBC abandonado. Em 2010, eu tentei tomar aquele prédio para fazer uma área de lazer para aquele povo pobre. A Justiça Federal me deu, mas não deu. Ela me entregou um papel, mas eu deixei a presidência, eu não sei o que aconteceu, porque o prédio não veio para o governo. Agora eu fui atrás. É um prédio que dá 10 Maracanã. É muito grande, coberto, alto. E eu estou querendo pegar aquilo para quê? Para fazer uma coisa de lazer. Porque o povo mais humilde não tem cinema, não tem teatro, as pessoas não podem participar de nada, porque tudo é feito no centro das cidades. Ontem eu fui no Jardim Ângela, aquela meninada vive a 1 hora do centro de São Paulo, sabe? É uma desgraça. E aquelas pessoas nunca foram no cinema, nunca foram no teatro. Então eu morei nessa casa, Eduardo. A gente morava em 27 pessoas num cortiço. 27 pessoas. Só tinha um banheiro, não tinha descarga, tinha que levar um balde para dar descarga, não tinha chuveiro, a gente tinha que ter um balde com chuveirinho, colocava água, suspendia, e nem papel higiênico tinha. Era jornal, era revista, era tudo, porque a vida era desgraçada. A gente levantava entre 6 e 8 horas, 27 pessoas para ir no mesmo banheiro. Tomar banho a gente não tomava. Naquele tempo a gente só lavava o rosto, tirava a remela e ia trabalhar. Tomava banho na fábrica quando voltava para casa. E eu estou aqui. Eu nunca fiquei chorando as desgraças que eu passei. Eu sempre acreditei que era possível a gente levantar a cabeça, acreditar muito em Deus, ter fé e a gente vencer a vida. Então é com muito orgulho, que eu sou o primeiro presidente da República que não tem um diploma universitário. Mas eu sou o presidente da República que mais fiz universidades nesse país, que mais fiz institutos federais e que mais estamos investindo na formação técnica desse povo. E eu faço isso porque eu tenho uma obsessão. Eu, Eduardo, sempre quis estudar. Mas eu, com 12 anos, já tinha que trabalhar de tintureiro, já tinha que trabalhar de engraxate para poder comprar as coisas para comer. O meu maior prazer da vida era quando eu engraxava 3 pares de sapato, eu comprava meia bengala de pão, colocava a mortadela dentro, comprava uma tubaína e comia meia bengala, sabe, com a tubaína. Era a coisa mais fantástica. Meia bengala é meio filão de pão. Aquilo era o maior prazer da minha vida. Então veja, eu sou um filho de uma mulher que teve 8 filhos, que teve a coragem de largar do meu pai, porque meu pai era muito violento, e ela foi cuidar de 8 filhos sozinho. E criou 5 homens e 3 mulheres, todos constituíram família. E eu fui o primeiro a ter um diploma primário. Eu fui o primeiro a ter um diploma do Senai. Eu fui o primeiro a ganhar mais que o salário mínimo. Eu fui o primeiro a ter uma televisão. Eu fui o primeiro a ter uma geladeira. Eu fui o primeiro a ter um carro. Eu fui o primeiro a ter uma casa. E fui o único a ser presidente da República por conta de Deus e de vocês. Eu quero que vocês saibam que eu não sou o pai do pobre. Eu, na verdade, sou vocês. Vocês, na verdade, é que fizeram com que eu estivesse aqui. Então eu falo o seguinte, eu sou um de vocês que, por causa de uma força muito poderosa lá de cima, porque para chegar onde eu cheguei, não tem explicação se não foi a mão de Deus. Não tem explicação. Eu tenho certeza de que a mão de Deus me trouxe até aqui. E eu sei que tem gente que não gosta de mim. Tem gente que preferia, Eduardo, ao invés de estar aqui na comunidade do Aço, eu poderia estar numa pista jogando golfe. Eu poderia estar passeando de barco. Não, mas a gente veio.
eu vim aqui por respeito à dignidade do trabalho que esse moço faz. Eu e esse moço, a gente não se dava bem. Eu não conhecia o Eduardo, mas eu sabia que ele, como deputado, batia muito em mim. Batia muito. Batia, mas batia de verdade. Quando foi em 2008, eu já presidente da República, me aparece o governador do Rio de Janeiro com essa figura e pede para mim: presidente Lula, eu estou aqui com o candidato Eduardo Paes, eu sei que vocês têm divergência, mas eu acho que seria importante a gente ajudar ele a ganhar as eleições. Eu fiquei quieto. A Marisa estava comigo. A Marisa nem esticou a mão para ele. Nem esticou a mão para ele. Nem cumprimentou ele. Mas como eu sou político, eu falei: bom, deixa eu ver o que esse moço quer. Ele fez uma carta muito decente, uma carta pedindo desculpa para a Marisa, entregou a carta para a Marisa, mesmo assim a Marisa não o perdoou. Mas eu, com esse coração grande, resolvi perdoar e resolvi ajudar esse companheiro a se transformar em prefeito do Rio de Janeiro. E hoje, eu estou aqui por conta disso. Porque esse moço, ele fala de bilhão, mas ele sabe que eu digo sempre: quem quiser dinheiro do governo federal, não faça discurso, apresenta projeto. Apresenta projeto. Porque se o projeto for bem apresentado e o projeto for uma coisa possível de ser feita, não tem por que um presidente da República deixar de passar dinheiro. É por isso que a gente passa dinheiro para a prefeitura. É por isso que a gente ajuda a prefeitura. Porque a gente sabe que cada real que chega aqui nessa cidade é aplicada em benefício do povo trabalhador dessa cidade, desse estado. Eu estou aqui para dizer para vocês: eu tenho muita amizade com o prefeito. Muita. Conheço muitos prefeitos e trato todos com muito respeito. Mas eu queria dizer para vocês que eu estou aqui diante do possível melhor gerente de prefeitura que esse país já teve, que é o Eduardo Paes. Então, eu ajudo o Rio, sabe por quê? Porque o Rio de Janeiro é a cara do Brasil. Quando você fala em qualquer parte do mundo do Brasil, o pessoal lembra do Rio de Janeiro. Ou ele lembra de Ipanema, ou lembra de Copacabana, ou lembra do Cristo Redentor, ou lembra do Pão de Açúcar, e agora lembra do Dudu. Não é só o Pão de Açúcar. Então, eu ajudo o Rio de Janeiro porque o Eduardo, ele é muito competente. Cada vez que ele encontra comigo, ele me leva para uma sala, chama a assessoria dele, pega um computador e coloca um projeto. E aquele projeto, falando bem das coisas e pedindo: presidente, libera dinheiro, presidente, libera dinheiro. E eu, com esse coração mole aqui, sabendo que é para atender aos interesses do povo do Rio, eu faço com que o dinheiro chegue na mão da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então eu vim aqui hoje por isso. Primeiro, pelo prazer de entregar uma casa. O prazer. Eu, uma vez, vim no Rio de Janeiro entregar casa, e quando eu cheguei no prédio, eu perguntei para o presidente da Caixa Econômica, que era o Hereda, e perguntei para o empresário: por que vocês não fazem uma varandinha? Uma varandinha de 2 metros. O que custa fazer uma varandinha? Por que o povo tem que ficar dentro de um apartamento olhando só para a parede e não tem uma sacadinha? Aí eu não tinha mais argumento para falar. Eu falei: vamos fazer a varanda do Pum. Porque todo mundo sabe que tem dia que a gente está com excesso de flatulência, sabe? E é importante que a gente não fique fazendo as coisas perto da família. Vai na varandinha e faça o que tem que fazer sem incomodar.
Quanto custa isso? Não custa nada. Não custa muita coisa, mas é respeito. As pessoas precisam saber que as pessoas mais pobres não gostam de coisa ruim. A gente gosta de se vestir bem, a gente quer morar bem, a gente quer comer bem, a gente quer ganhar bem, a gente quer passear, a gente quer ter férias, a gente quer ter tudo que todo mundo tem direito. Por que as pessoas pensam que o pobre tem que ser tratado com coisa inferior? Por que as pessoas acham que a gente só quer comer carne de segunda? Não, a gente tem vontade e quer comer carne de primeira. Eu fui entregar umas casas em Angola. Cheguei lá, fui ver a casa, era uma empresa brasileira. Fui ver a casa, eu olhei que não tinha chuveiro. Era um cano d'água. E eu perguntei para o construtor, por que não tem chuveiro? Ah, porque o povo aqui não tem hábito de tomar banho quente. Tudo bem. Aí eu fui na cozinha. Cheguei na cozinha, tinha uma pia e o fogão, e você já ficava com a bunda na parede, não tinha lugar para mesa. E eu falei, onde é que as pessoas comem? Ah, presidente, aqui eles não têm o hábito de comer em mesa, eles comem lá fora. Falei, gente, pelo amor de Deus, não é hábito. O que eles não tiverem a oportunidade, faça uma cozinha com mesa para saber se ele você está lá fora ou você está na mesa para comer. Coloca um chuveiro d'água quente e você vai ver se ele vai tomar banho gelado ou vai tomar banho quente. Quem é que não gosta de tomar um banho quentinho? Quem é que não gosta? A gente gosta de banho frio. Isso é para o cara quando está bêbado. Sabe que a gente é obrigado a jogar ele embaixo de uma ducha d'água gelada. Mas todo mundo, as crianças querem banho quente, as mulheres querem banho quente, a minha mãe quer, a minha mulher quer. A Janja esquenta o chuveiro que quase se queima. Mas todo mundo quer. Então é preciso esse país acabar com a mania de achar que as pessoas mais humildes não gostam de coisa boa. A gente gosta de coisa boa. A gente gosta de ser bonito, a gente gosta de parecer bonito. As mulheres gostam de se pintar, as mulheres têm que tratar do cabelo, sabe? Hoje, se a gente pode ficar mais bonito, por que vai ficar feio? Então vamos parar de preconceito contra as pessoas mais humildes. O cara que levanta às 5 horas da manhã para trabalhar, anda 2 horas de ônibus e depois volta para casa para chegar às 8 horas da noite. Esse cara precisa ter respeito, precisa tratar esse cara com decência. Então, hoje, Eduardo, eu queria te dizer que eu vim aqui, eu falei com as companheiras que receberam a casa, e eu fui visitar uma casa de uma companheira que não vai receber casa. Não vai agora, não. Hoje ela não recebe. Ela estava desalentada. Ela falou, eu estou desesperançada. Aí eu falei para ela, eu vim na sua casa, vou tirar uma fotografia com você, porque é um compromisso de honra para mim e para o Eduardo vir aqui entregar a casa para cada morador da comunidade do Aço. Eu tenho mais 2 anos de mandato, vou vir aqui. Cada vez que tiver entrega de casa, eu aqui estarei. Porque é preciso testemunhar coisas boas para a gente passar coisas boas para a sociedade brasileira. E eu tenho fé em Deus. Que a gente está recuperando esse país. A gente vai gerar mais emprego, a gente vai aumentar o salário mínimo, a gente vai diminuir o pagamento do imposto de renda. Vocês vão perceber que esse país vai melhorar. Esse país está dando uma chance para essas crianças. Eu queria terminar dizendo para vocês o seguinte. Nós criamos um programa agora chamado Pé de Meia. Esse programa ele foi criado porque nós descobrimos que 500 mil crianças do ensino médio estão desistindo da escola para ajudar o orçamento familiar.
Então a gente não pode deixar uma criança de 15 anos, uma menina ou um menino de 16 anos, deixar de estudar porque tem que ajudar no orçamento familiar. Porque se essa criança não estudar, o futuro dela será incerto. Se ela estudar, o futuro terá efetivamente um rumo. Então nós decidimos criar um programa chamado Pé de Meia. O programa vai ser assim: as crianças que estão no ensino médio vão receber R$200 por mês depositado numa conta dele, no nome dele. Durante 10 meses, no final dos 10 meses, se ele tiver 80% de comparecimento na escola, e se ele passou de ano, ele vai receber mais R$1.000. Então, já soma R$3.000. No segundo ano, a mesma coisa. Ele vai receber 10 parcelas de 200. Se ele tiver 80% de comparecimento e passar de ano, a gente deposita mais R$1.000. Aí já são R$6.000. No terceiro ano, ele vai receber outra vez 10 prestações de 200. E no final do ano, se ele tiver passado de ano, ele vai receber mais R$1.000, vão ser R$9.000 na poupança desse jovem. E a gente está fazendo isso para ele não desistir da escola, porque ele tem que ter uma profissão, ele tem que fazer um Instituto Federal, ele tem que fazer uma universidade, ele tem que virar um doutor, porque é assim que a gente é respeitado no mundo. Se a gente não tem diploma, a gente não é respeitado. Se a gente tem diploma, a gente ganha um salário melhor, um emprego melhor e vai criar a família da gente melhor. Tem muita gente que fala, mas o Lula está gastando muito dinheiro com o pobre. Está gastando muito dinheiro para quê? Dar poupança para os pobres estudar. Eu dou dinheiro para a poupança, porque se eu não cuidar, depois eu vou ter que gastar dinheiro fazendo cadeia para poder colocar essas crianças que não estudaram preso. Então, companheiros, eu tenho uma coisa na minha vida que é o seguinte: eu já passei por muita miséria na minha vida. Muita. Não foi poucas as vezes que eu ia trabalhar de segunda-feira, Eduardo. Eu não tinha coragem de abrir minha marmita na fábrica. Quem trabalha em fábrica sabe como é que é. Tem sempre uma turma que senta na mesma mesa. E eu chegava de segunda-feira, eu levantava a tampa da minha marmita bem devagarinho, porque tinha segunda-feira que não tinha sequer um ovo de mistura. E eu, com vergonha dos companheiros, fechava a minha marmita, ia para dentro da fábrica. Quando todo mundo começava a trabalhar, eu abria a gaveta, ia dando garfada na minha comida e comia a comida. Muitas vezes a minha mãe não tinha comida para colocar no fogo para o filho. Eu nunca vi minha mãe reclamar. Ela falava assim: hoje não tem, mas amanhã vai ter. E eu digo para vocês, hoje a gente não fez tudo ainda, mas amanhã a gente vai fazer, porque a gente vai consertar esse país, a gente vai melhorar a vida do povo, os pobres vão ser tratados com decência, nós queremos que as pessoas sejam respeitadas. Nós não queremos tirar nada de ninguém. Ninguém que seja rico tenha medo de nós. A gente quer que os empresários produzam, a gente quer que os empresários ganhem dinheiro, porque se eles estiverem produzindo e ganhar dinheiro, eles vão contratar trabalhador, vão pagar salário, o trabalhador vai virar consumidor. Quando o trabalhador virar consumidor, ele vai na loja, vai comprar uma coisa, a loja vai contratar mais um comerciário, a loja vai contratar a coisa da empresa, e assim a roda da economia começa a girar e todos participam. Então guarda uma coisa na cabeça, guarda uma coisa para vocês não esquecer nunca. Isso não é economia, isso é uma coisa que eu tenho na minha cabeça. Muito dinheiro na mão de poucas pessoas significa pobreza, significa analfabetismo, significa mortalidade infantil, significa fome, significa miséria. Porque muito dinheiro na mão de poucos é concentração de riqueza. Mas pouco dinheiro na mão de muitos muda o jogo.
todo mundo vai poder comprar um pouquinho, todo mundo vai poder comer melhor, todo mundo vai na padaria, todo mundo vai tomar um café, todo mundo vai comprar uma coisa qualquer e a economia gira. E é esse país que eu quero fazer. Eu já fiz uma vez, eu vou dizer para vocês, um torneiro mecânico, metalúrgico, vai provar outra vez que esse país nasceu para ser grande. Esse país nasceu para ser importante. E ele só será grande se seu povo for grande. Se seu povo estiver comendo, estiver trabalhando, estiver estudando, se a molecada tiver área de lazer, tiver como praticar esporte. É esse país que eu quero criar. E é esse país que o Dudu está criando aqui, quando ele resolve dizer, nós vamos dizer que vocês já estão com a paciência esgotada e que vocês agora querem ser tratados com respeito. É por isso que eu quero dar os parabéns ao Dudu, parabéns a vocês e continue brigando, porque vocês não brigarem, a gente não faz as coisas. Um beijo no coração de cada mulher, de cada homem, do nosso prefeito e de todos vocês. Um abraço, gente, e até a volta, porque eu vou voltar aqui para inaugurar outras casas. Um beijo. Senhoras e senhores, está encerrada essa cerimônia. Pede-se a todos e todas que aguardem a saída do senhor presidente da República e da senhora Janja Lula da Silva. Nós acompanhamos ao vivo a participação do presidente Lula na entrega dos primeiros apartamentos do programa Morar Carioca à comunidade do Aço em Santa Cruz, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Esse empreendimento terá ao todo 704 apartamentos e vai beneficiar aproximadamente 4.000 pessoas. Estão sendo erguidos 44 prédios com 16 unidades cada um. As obras começaram em 2023, sendo que 14 prédios já foram levantados e outros 4 estão em fase de fundação. E a gente fica por aqui. Outras notícias do governo federal você acompanha na nossa programação e também nas nossas redes sociais. Acesse ainda a nossa agência de notícias. Até a próxima. Tchau, tchau.